Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, amém, queridos? Mais uma vez, né? Ouvir a palavra de Deus é fantástico. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Números capítulo 13. O tema da mensagem que a gente está ministrando aí é eliminando a mentalidade de escassez. Semana passada a gente falou da parte 1 desse. Eliminando toda a mentalidade limitadora. Porque o teu desafio é se levantar contra aquilo que vem na tua direção. Você, dizer não, é você travar. Porque existe um combate no mundo espiritual e nós precisamos combater pela fé. Então, no livro de Números 13, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Está aqui a Tua palavra, Senhor, que nós ministramos para trazer fortalecimento ao coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Então, Números 13, verso 30. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Então eles perderam a batalha sem lutar, porque se diminuíram. Então, porque a mentalidade que eu tenho determina onde eu vou chegar. Porque a terra é uma questão de mentalidade. Se você vê como fracassado, você vai fracassar, querido. Essa é a verdade. Então, a inspiração de Deus não é motivação, mas é influência. Porque se Deus estivesse motivando você, amanhã tinha que te motivar novamente. Mas se Deus influenciar você, você será influenciado e Deus não vai ter que, de novo, ficar tendo que motivar você para se levantar. Porque a vitória não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. A jornada com Deus é de dentro para fora. Se eu sou alcançado no meu interior, tenho liberdade para Deus agir, as coisas serão diferentes. Mas por que eles voltaram com esse relatório? Porque eles estavam vendo, eles estavam seguindo uma direção de Deus, mas Deus não era autoridade na vida deles. Porque quando eles viram o inimigo, eles esqueceram da promessa. Porque tem gente que quando vê o desafio, esquece que tem Deus também. Tem desafio, fala comigo, tem desafio. Mas também tem Deus, querido. Nessa jornada nossa chamada vida, tem Deus caminhando com a gente. E nós precisamos de um posicionamento de alguém que verdadeiramente acredita nisso. Que Deus está conosco nessa jornada. Amém, querido? Fala, Deus está comigo nessa jornada. Você precisa acreditar todo dia nisso.
porque senão o desafio chega na tua vida e você se entrega. Então, vencendo os limitadores da conquista, parte 2. Semana passada eu falei da parte 1, parte 2. Porque, então, a gente terminou falando isso, que o que sai da nossa boca, o que nos derrota, sai da nossa boca, muitas vezes. Porque eles deixaram ser contaminados pelo diabo. Depois de 40 anos, 40 dias eles andando no deserto. Só que o detalhe é que eles levaram 40 anos para aprender. Que tem gente que demora um tempão para aprender. E eles levaram 40 dias, levou 40 anos. Ou eles poderiam ter vencido em 40 dias. Mas tiveram que vencer em 40 anos. Porque a questão era do que estava dentro deles. Eles deram mais ênfase ao inimigo do que a Deus. E isso aí é simples de acontecer. É só eu tornar meu problema maior do que Deus. E a ação do diabo é para transformar o teu problema maior do que Deus. E muitas vezes, quem foi que declarou que eles não podiam? Foi o inimigo ou foi eles? Porque o inimigo podia até declarar, mas se eles não abraçassem, não ia acontecer nada. Mas foi eles mesmo que declararam. Porque muitas vezes somos nós mesmos que declaramos. O inimigo nem fala nada, nem precisa lutar. Ele só contamina a alma com incredulidade e as pessoas vão falando que não deve, agindo como não deve. Aí o que acontece? Perderam a batalha. Porque tiveram um posicionamento estranho. Então, cuidado com o que sai da tua boca para não ser a tua própria derrota. Porque eles que falaram, nós não podemos encarar. Foi eles que falaram. Hoje eu estava orando a Deus, Deus me deu essa palavra. Eles falaram, não podemos encarar. Porque, querido, se você decidiu que você não pode, quem é que vai te convencer? Oi? Você decidiu, eu não posso. Você decidiu, eu não tenho. Você decidiu, eu não consigo. Quem é que vai te convencer que você consegue? Ninguém. Porque você decidiu. Então a influência do inimigo é para você decidir. Se você decide pelo fracasso, querido, é isso que vai acontecer na tua vida, fracasso. Esse é o combate. Você não está vendo o diabo agindo ali, mas o diabo estava agindo. Porque o diabo age em oculto. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não vi o diabo aqui. Está aí o diabo, irmão. Falei semana passada para você, eles foram lá na terra, olharam a terra, pegaram um cacho de uva grandão, vieram no caminho, batizaram o lugar de Vale do Escol. No meio do caminho, eles já começaram a dizer que a terra devorava os moradores. O relatório deles foi esse. Mas quem botou esse relatório na vida deles? O diabo. Porque Deus tinha falado para eles, eu vou dar a terra mana leite e mel. Deus não mente. Só que eu tenho que escolher, eu vou ficar com o que Deus falou ou com o que o diabo está me mostrando. Porque ele vai sempre tentar te diminuir. E o diabo, ele vence a batalha diminuindo o crente. Agora, ele se lascou com Davi, porque quando Davi chegou na guerra, que ele pôs 5 pedras no riacho, o demônio falou para ele, eu sou algum cão para você vir contra mim com pão e pedra, e desprezou Davi com palavras e amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Só que Davi não se sentiu diminuído diante do desafio. Ovelha, nunca se sinta diminuído diante de um desafio. A Bíblia fala do rei Asa. Quem? O rei Asa, no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14, que veio um exército de 1 milhão e ele tinha 500 mil no exército dele. Como é que 1 milhão vence 500 mil? Como é que 500 mil vence 1 milhão? Tem como? Essa matemática está meio difícil, né? O exército inimigo tinha o dobro do exército de Asa e tinha 300 carros de guerra, que era a mesma coisa que um tanque de guerra e o outro exército não tinha. Israel só tinha cavalo e pessoas, mas eles tinham um Deus a favor deles. E um exército de 1 milhão foi desbaratado por um exército de 500 mil. Por quê? Tu vê lá a oração de Asa. Senhor, olha essa grande multidão vem contra nós, mas os nossos olhos estão colocados em Ti, não está sendo colocado neles.
Aí Deus se meteu, né, meu irmão? Que essa é a nossa jornada. Então, cuidado para você não ser derrotado pela tua boca, por causa daquilo que você vê, sente ou ouve, porque essa é a nossa jornada. Então eu preciso amadurecer a respeito disso, porque a fé traz à existência as coisas que não são como já se fossem. Então eu posso ver uma outra coisa, o diabo pode estar me mostrando uma coisa, esse mundo, mas eu posso ver uma outra coisa, porque Deus está me mostrando isso. Você está me ouvindo ou não? E aí eu não vou ser derrotado pela minha boca, porque não é isso que eu estou vendo. E isso é o que o diabo está mostrando. Porque o que o diabo quer que você enxergue é aquilo que vai levar você para o fracasso. E Deus tem uma palavra, porque ninguém vai para o combate sem uma palavra. Então Deus te dá uma palavra, você caminha por ela. Amém, queridos? E você vê o resultado acontecer. Porque é preciso seguir a voz de quem está nos chamando para avançar. Porque existem muitas vozes. Cuidado com vozes, querido. Cuidado com vozes que estão te chamando para fracassar. E não tem jeito, não sei, larga disso. O texto diz que Caleb se levantou na hora como instrumento de Deus e falou: eia, vamos avançar que nós vamos prevalecer sobre ela. Tu tem que andar com gente que te incentiva a encarar. Não, mas eu vou encarar isso aí, meu irmão. Tem que andar com gente que te incentiva. Vamos para cima. É isso aí, nós vamos para cima que nós vamos vencer. Porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus, para pelejar as nossas guerras. Ô, declaração fantástica, hein? É isso aí. Então eu preciso caminhar ao lado de gente que me chama para avançar, me impulsiona, me incentiva, e não gente que está botando foco em inimigo. Amém? Porque dá atenção, uma palavra de fé pode mudar a atitude. Uma atitude que iria fracassar para uma atitude para encarar. Porque desafios são assim. Então uma palavra de fé pode fazer você mudar. Porque Caleb falou: vamos, pessoal, eia, vamos. Essa era a palavra. Vamos. Tomado pelo Espírito Santo, ele chamou o povo para avançar, para continuar. Primeiro ele falou para o povo: ó, fique em silêncio, está falando isso, não para de falar isso. Então quando você vê alguém desistindo, já fala logo para a pessoa: para de falar isso. Porque é a certeza que nos leva até a vitória. O que nos leva até a vitória? Falar: a certeza me leva até a vitória. Olha o que Caleb disse lá no verso 30, porque certamente prevaleceremos. Olha para o teu desafio e declara, querido, porque certamente eu vou prevalecer. Olha, não importa o tamanho, não importa o desafio, tenha uma palavra de fé na direção do teu desafio. Manda uma palavra de fé na direção do teu desafio, porque certamente eu irei prevalecer. Porque certamente eu irei avançar, porque certamente eu irei vencer. Aí o demo fala: como? Aí não é comigo, é com Deus. Eu tenho uma profecia, eu tenho uma declaração, eu declaro um milagre, eu apresento a fé e Deus faz um milagre. Fala: eu apresento a fé e Deus faz um milagre. Eu apresento a certeza, eu me posiciono. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu me posiciono com a certeza, e Deus faz um milagre. Caleb falou: eia, para, gente, vamos, certamente nós iremos prevalecer, certamente, é isso aí. Então é certeza, convicção. Então essa tem que ser a declaração: ah, mas eu estou vendo um desafio, mas certamente eu vou prevalecer, porque o Senhor está comigo. Ah, mas tem aquele desafio lá, mas certamente eu vou prevalecer, porque eu vou ficar de pé na caminhada, querido. Amém ou não amém? O inimigo gosta de desistente, irmão, que olha o tamanho do problema e esquece do tamanho de Deus, que é muito maior do que o problema.
Então a gente precisa ter essa declaração de fé, que certamente, acordou de manhã, tem um desafio, porque certamente eu vou prevalecer. Acordou no outro dia, tem um desafio, porque certamente eu vou prevalecer. Mas não vai prevalecer pela força do braço, mas pela força da crença. Amém ou não amém? Se anima aí, meu irmão, vamos embora. Olha para quem está do teu lado e fala, porque certamente você vai prevalecer. Você está caminhando com Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Amém ou não amém? Aleluia. Porque só avança quem fica com o que Deus disse. Então quem fica com Deus disse, vai prevalecer. Porque Deus falou, eu vou dar a terra para vocês. Caleb falou, ó, vamos que a gente vai prevalecer. Porque foi Deus que falou que eles iriam prevalecer. Foi Deus que falou que eles iam conquistar a terra. E Deus tinha falado a terra do Eveu, do Jebuseu. Deus nunca vai te enganar, querido. Mas Ele vai dizer que você vai vencer. Porque se tem inimigo lá do outro lado, tem você vitorioso do lado de cá. Porque Deus falou, não foi ninguém não, foi Deus que falou para você. Deus falou que eles iam vencer. Então, Caleb e Josué só estavam naquilo que Deus falou. Porque se eu quero avançar, eu preciso ficar com aquilo que Deus falou. Porque a voz da mentalidade de fracasso é eu não posso. Qual é a voz? Qual é a voz? Fala, a voz da mentalidade de fracasso é eu não posso. Eu mandei errado isso aí? Será que eu mandei o slide errado? Ah, é a certeza. A voz, passa outro slide aí. Ah, é isso aí. Então, a voz da mentalidade de fracasso eu não posso. Porque foi eles que falaram. Eu não posso. Então, se você reconhece que você não pode, já era, querido. Porque você está confiando na força do seu braço, não na força da sua crença. Porque se você avaliar a crença, ela tem uma capacidade de fazer você superar. Você vai superar tudo que você estiver passando. Foi para isso que Deus encheu o teu coração de crença. Amém? Números capítulo 13, 31 diz, porém os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem falou que o povo era mais forte? Eles é que viram isso. Eles fizeram uma avaliação. É um pré-julgamento. Está cheio de gente fracassando porque faz um pré-julgamento. Uma pré-avaliação. Então, está acostumado a andar pelo que vê e não pelo que crê. Deus não te chamou, ovelha, Deus não te chamou para andar pelo que vê, Deus chamou a andar pelo que crê. E está assim de gente perdendo a conquista, porque anda por aquilo que vê. E Deus chamou para andar pelo que crê. Crer é certeza e convicção de que Deus não vai falhar contigo. Porque o que Ele disse, Ele disse. Deus falou, a terra que eu vou dar para vocês. E eles já tiraram a força de Deus e colocaram na força deles. Porque eles falaram, não iremos, não podemos vencer. Foi eles que disseram. Então, o não posso, ela é a mentalidade limitadora. Porque não podemos deixar que a mentalidade roube a expectativa da realização. A mentalidade eu não posso, não pode roubar a expectativa da tua realização. Porque se você declara que tu não pode, tu perdeu a estrutura para realizar. Você está me ouvindo aqui ou não? Estou animado com essa série, hein, querido? E Deus tirar essa mentalidade de escassez da tua vida aí, tu vai avançar tremendamente no ano de 2023, amém? Porque você não avançou agora em 2022, mas Deus vai fazer você avançar no próximo ano aí. Porque você vai ter uma outra visão. Então, se eu não mudar a visão, não muda a realização. Falei para você semana passada, isso aí, domingo. Vai mudar a realização, tem que mudar a visão. Que tem um combate aí fora aí, querido. O inimigo tem acesso à tua mente para trazer imagens para você, trazer sonhos, trazer realidades. Porque realidade não se nega. Realidade não se nega, mas a realidade não é o final que Deus tem para a minha vida ou para a tua. Se eu me entregar a isso, aquilo que eu estou vendo, sentindo, já era. Foi o que aconteceu com eles aqui. Um povo que tinha um testemunho tremendo,
agiu dessa forma aí e perdeu o milagre que Deus tinha para a vida deles. E detalhe que eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, hein, querido? Um sinal tremendo desse. Porque tem gente que não adianta Deus fazer nada para ele, que ele não cresce em fé. Porque fé, o negócio não é o tamanho da tua fé, é o tempo que a tua fé dura. Que a questão não é o tamanho, querido. A questão é a durabilidade da tua fé. É quanto tempo ela dura. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho num sinal tremendo aí que Deus tocou o mar abriu. Mas o que aconteceu com eles? Deixaram a mentalidade de escassez tomar a vida deles. E afastaram o Deus do combate deles. Que a única coisa que o diabo quer é que você afaste a Deus do combate. Você saia do projeto que Deus tinha. Saia da cobertura. Ah, mas está demorando muito. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. O que demora para você, para Deus pode ser treinamento. O que é atraso para mim, para você, para Deus pode ser treinamento. Para Deus, Deus pode estar preparando você para tu não perder aquilo que você conquistou. Você está me ouvindo aqui ou não? Porque eu vou te falar isso, a mentalidade ela é responsável pela limitação. A pessoa é limitada na mentalidade, naquilo que ela agrega à vida dela. Porque tu prega 300.000 palavras de fé à pessoa que ela pode avançar, mas se ela decidir ficar limitada por causa da mentalidade, porque existe um espírito de pobreza, ruína e miséria que cerca aquela pessoa, e para você trocar isso, irmão, vou te falar, outro trocinho difícil é arrancar a raiz de mentalidade para a vida das pessoas. E a igreja que deveria ser responsável para trocar de mentalidade, não troca, porque não segue esse livro, segue às vezes o que o homem fala, não segue Bíblia. Estou pregando Bíblia aqui, irmão? Estou? Amém. Porque é Bíblia que pode mudar a tua vida. Eu não tenho poder nem capacidade nenhuma para vir aqui falar alguma coisa para você que vai mudar você. Por isso que eu venho trazer Bíblia. Porque se tu seguir a Bíblia, o milagre acontece na tua vida. Amém ou não amém? Porque essa é a jornada com Deus. Ah, Deus vai me responder por quê? Porque você segue a voz dele, a Bíblia. Outro dia eu passei agora num lugar, estava lá a placa de uma igreja tal, a igreja que Deus responde. Eu falei, opa, legal. Deus responde à igreja, né? Deus responde a posicionamento, querido. Placa de igreja não traz resposta de Deus. Você está me ouvindo aqui ou não? Deus responde a posicionamento de gente de fé. A resposta de Deus está por causa da fé. A fé que eu tenho, que Deus conseguiu encher meu coração de verdades e eu abraço essa verdade. Porque a mentalidade, ela é responsável pela limitação ou pela ampliação. Depende do que você está colocando na tua cabeça. Então, temos que decidir para onde nós vamos olhar. Porque onde nós olhamos é onde nós vamos chegar. Onde você vai chegar? É aquela tua visão que você está tendo. Porque a jornada com Deus é de coração. No meu interior, o circo está pegando fogo aqui, mas aqui dentro tem o quê? Qual é a visão que está aqui? Qual é a crença que está no meu coração? Porque a visão que tenho determina se vou encarar ou me entregar. Porque a visão errada dele fizeram eles se entregarem, desanimarem, murmurarem. Todas essas coisas aí vêm de uma visão errada. Então, se a pessoa fracassa na mentalidade, ela já fracassa nas palavras. Então, ela não vai ter uma profecia que vai mudar a vida dela se ela está fracassando na visão. Você está me ouvindo aqui ou não? E a Bíblia nos ensina a enfrentar pela fé. O que a Bíblia ensina? Fala para o teu irmão, enfrenta pela fé, meu irmão. Amém ou não amém? Aí a Bíblia está te ensinando a você enfrentar pela fé. Você vê essa igreja aqui? Essa igreja está ensinando você a enfrentar pela fé. É isso aí. Porque eu nunca te dei uma palavra de desistência, nem de desânimos. Eu só falo para você, vamos, eia, vamos, eia, vamos, eia, vamos, 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 vamos. Animado, irmão. Todo dia eu chego aqui animado. Vamos embora. É isso aí.
A jornada com Deus é essa. Porque a Bíblia me ensina a enfrentar pela fé. Esse verso, essa frase tem que ficar na tua vida, sabe, irmão? A Bíblia me ensina a enfrentar pela fé. Por que eu estou desistindo? Porque a palavra de Deus diz que posso todas as coisas pela fé. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Então, os desafios são resultado da resposta de Deus. Pois entro no combate como vencedor, porque a vitória é Ele combatendo por mim. Amém? Então, aparece o desafio, é a oportunidade de você sair vencedor, porque foi para isso que Deus chamou você. Porque se tem desafio, tem vitória por trás aí, amém, amém? Que você tem a capacidade de chegar lá e vencer, porque Deus chamou você para vencer. Deus não te chamou para perder. Deus não te botou em uma batalha para tu perder, porque Deus não entra em batalha com perdedor. Então, se tem uma batalha, Deus está contigo, fala amém. Então, tu é vencedor, querido, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem fé, então você é vencedor, você está na categoria de vencedor. Amém ou não amém? Então, já pode olhar para o final disso aí, você com o troféu na mão de campeão, meu irmão. Amém ou não amém? É isso aí, acredita. Pode acreditar, querido, que essa é a verdade de Deus. Então, Deus chamou eles para conquistar a terra, que eu vou dar. Mas eles deixaram a mentalidade do demo, de fracasso, tomar a vida deles. Porque tem gente que começa a avaliar o que Deus fez por ele, por aquilo que vive. Sai dessa, meu irmão. O que você vive não anula o que Deus fez. Amém? O que você estiver passando não vai anular o que Deus fez por você. Pode ter certeza disso. Porque está cheio de gente que vai morrer, vai para o céu e não vai levar despojo nenhum. Porque tudo dele está na mão do inimigo. Se ele, no máximo, conseguir a vida eterna. Porque ele não tem uma declaração de fé, ele não tem um posicionamento de fé, ele está sempre atrás. Deus não chamou a gente para ficar atrás, não. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda, amém, irmão? Deus não chamou a gente para ficar atrás. E Deus nos chamou para ir na frente. Você está entendendo ou não? Que essa é a nossa jornada. Que não adianta nada Deus nos dar a oportunidade de mudança se não estamos dispostos a confiar e encarar. Porque desafio é para fazer de você vencedor. É isso que Deus quer. Porque você já é vencedor aos olhos de Deus. Isso aí precisa ser materializado e consolidado. E quem traz a existência é você, querido. Porque é você que vai ter um testemunho. Porque Jesus falou para o cara lá: quer ser curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Agora, se ele quisesse ser curado, ele tinha que fazer o que Jesus mandou. Ele pegou a cama, levantou e andou e foi curado. Porque Deus deu uma palavra, agora a atitude é minha e sua. Amém ou não amém? A palavra está valendo. Fala comigo, a palavra está valendo. Em tudo somos muito mais do que vencedores. A palavra está valendo. Agora, o testemunho é resultado de um posicionamento, meu ou teu, porque é isso aí, querido. Porque é preciso crescer no entendimento. Somos nós que construímos um pensamento que nos abençoa através da verdade. É preciso crescer no entendimento. Você constrói um pensamento que te abençoa através da verdade. Somos nós, não é ninguém. O inimigo, ele quer construir um pensamento que leva você à derrota, ao fracasso, ao desânimo, à depressão. O mal do século é ansiedade e depressão, que é o demo comandando a mente. Ah, tem crente deprimido? Tem. Eu já vi, muitos já. Infelizmente, eu não tenho outra palavra a dizer, querido, que está permitindo que o inimigo governe as ações dele. Porque é isso que o demo quer. O demo quer pessoas dentro de casa, chorando, que não tem expectativa de vitória, que a psicologia diz que depressão é a psicoadaptação. É gente que tende a se adaptar com aquilo que está vivendo. Mas sabe por quê? Porque não acha saída. Não tem saída, a pessoa não vê a saída, ela pega e vai se adaptar àquilo. Então, já que é ruim, que ela não gosta, ela fica mal. Mas é porque ela não está vendo a saída. Mas a saída tem, a saída é Cristo, amém ou amém? Porque em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Se a minha jornada é tua com Deus, é meu, pastor, é qualquer um? É claro, querido.
É por crença isso. Você se aproximou de Cristo, não é para ser fracassado não, amém ou não amém? A capacidade que Deus deu para você e para mim é passar o que tiver que passar e vencer, meu irmão, é isso aí. Porque a visão de Deus é que nós já somos muito mais do que vencedores. Só que a verdade, ela precisa ser entendida para ser colocada em prática. Ela precisa, eu preciso da revelação de Deus para colocar em prática. Você está me ouvindo ou não? Porque quem está cheio da verdade não é paralisado por relatório de fracasso. Quem está cheio da verdade, querido, não é paralisado por relatório de fracasso. O que falta é a verdade. O que falta nas pessoas é a verdade. Porque qualquer relatório de fracasso que o diabo quiser colocar no teu coração, você vai rejeitar, porque você está cheio da verdade. Que tudo que vem do diabo é mentira. Você está me ouvindo ou não? Abre Números capítulo 14. Então diz assim, o subtítulo é a rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, sinal de humilhação, tá? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar, a proteção deles, que eles tinham, se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-los com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que és. Você está me ouvindo, querido? Quem está cheio da verdade não entra, não abraça relatório de desistente, relatório de escassez, relatório de fracasso, porque eles deixaram Deus de lado para ficar com o relatório do diabo, querido, para declarar relatório do diabo. E a maioria fez isso, porque a maioria não valorizava a verdade que Deus tinha colocado diante dele. Ovelha, valoriza a verdade que Deus tem colocado diante de você, que você não vai abraçar relatório de fracasso, porque ele pode até vir contra a tua vida, mas se tu estiver cheio da verdade, relatório de fracasso vai ficar do lado de fora, que tu não vai abraçar. Calebe e Josué estavam cheios da verdade, Moisés e Arão, que eram os sacerdotes daquela época. Eles correram para o pé de Deus, eles se ajoelharam e foram orar. Calebe e Josué rasgou as vestes, porque Deus espera um outro comportamento meu e teu, querido. Porque Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para avançar. Amém ou não amém? Fala, Deus não me chamou para desistir, Deus me chamou para avançar. Foi isso, Deus chamou eu e você para avançar. A declaração de Calebe era do Espírito Santo, vamos, porque certamente vamos prevalecer. E Calebe e Josué no mesmo tom, ele diz, ó, a proteção deles se foi, como pão nós vamos devorar, porque o Senhor é conosco, e Ele não tem ninguém. Mas mesmo assim as pessoas se entregaram, porque se você decide abraçar o fracasso vai conduzir a tua vida, querido. Você tem que decidir abraçar a Deus, aquilo que Deus falou contigo.
Ah, mas o que eu estou vivendo, vendo, irmão, esquece isso. Fica com a palavra de Deus. Deus falou que você vai prevalecer, Deus falou que você vai avançar, amém ou amém? Você vai avançar, essa tem que ser tua declaração. Ah, mas eu não estou sentindo isso. Aí, tá vendo? Já foi para a vala, porque é assim que vai para a vala. Eu não estou sentindo, mas Deus falou. Você está me ouvindo ou não? Vou ficar com o que Deus falou. Porque você precisa ter uma visão ampliada de reino de Deus na tua vida. De Deus estar pelejando por você. Eu vou falar essa última frase aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração, quer ver? Ainda tem mais. Ainda hoje não vai dar, né? Semana que vem ainda vou falar mais um pedacinho disso aí. Deus colocou no meu coração. Você tem que sair daqui como vencedor. Ele chamou você para ir. Deus me chamou, fala, Deus me chamou para ir. Deus me chamou para ir. O que eu vou te falar? Quem está cheio da verdade não é paralisado por atitude de fracasso. O relatório, porque a atitude de incredulidade de quem deveria crer deixa Deus chateado. Deus falou para ele, Moisés, deixa esse povo comigo aí agora que eu vou arrebentar eles. Atitude de incredulidade de quem deveria crer. Anota aí, atitude de incredulidade de quem deveria crer deixa Deus chateado. Porque está escrito lá, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer deixar Deus chateado contigo? Age como incrédulo. Porque incredulidade não é para o mundo, é para a igreja. Que a igreja tem a obrigação de crer. Porque os sinais de Deus estão na igreja. Posso ouvir um amém, querido? E Deus ficou chateado com eles. Que construímos uma mentalidade libertadora, nos relacionando com Deus todo dia, pela fé. Todo dia. Se eu não me relacionar com Deus todo dia, eu não vou construir uma mentalidade libertadora. E debaixo de qualquer coisa, eu vou perder o milagre de Deus. E Deus chamou a gente para ir, para avançar. Quantos desafios já teve na tua vida? Porque se te paralisar, os desafios não param. Não pensa você que você de botar o pé no freio por causa de desafio, vai fazer os desafios pararem, que não vai, querido. Não irão parar. Aquilo ali foi só um pedaço. Você vai lá na frente, olha, eles foram para a batalha sem Deus e morreu todos eles, quase todo mundo. Porque eles morreram no deserto. Tem crente que vai morrer no deserto, porque não declara aquilo que Deus chamou para falar. Deus não chamou você para morrer no deserto. Deserto é lugar de passagem, amém, irmãos? Deserto não é lugar de morte de crente, é lugar de passagem. É passar e entrar na terra prometida, amém ou não amém? Deus não te chamou para morrer no deserto, Deus te chamou para entrar na terra prometida. Amém ou não amém? E a tua fé leva você para a terra prometida. Está me ouvindo aqui? Porque a mentalidade que Deus está construindo em você é de vencedor. Amém? Porque a verdade precisa estar em alta continuamente. A verdade precisa estar em alta continuamente. Porque eu vou terminar com essa dizendo para você: se não estivermos cheios da verdade, daremos relatório de fracasso. Eu faço de tudo para encher você da verdade. Olha quantas frases eu trouxe para você. Eu estava lá no monte hoje quando Deus me deu essa mensagem. Eu já tinha me dado um pedaço a outra semana passada. Aí hoje Deus me deu o resto da mensagem. Agora, se eu não estiver cheio da verdade, eu vou dar relatório de fracasso. Porque eu vou ver a promessa, vou tocar na promessa, mas a promessa não vai fazer parte de mim. Você tem que transferir o milagre de Deus para dentro de você, querido. Porque a fé vem pelo... E ouvir. Um ato contínuo de se encher de Deus e se encher da verdade. Que até o inimigo vai desistir de você. Porque você só profetiza vitória. Você não abre a boca para dizer que você não pode.
que eles perderam nesse momento, que eles falaram, não podemos encarar. Você pode encarar, você pode vencer, você pode avançar. Essa tem que ser a minha e a tua declaração. Você pode conquistar e vai conquistar, porque quem está contigo é o Senhor que vence. Nunca perdeu uma batalha, nem vai perder. Você está começando agora, mas Deus tem um projeto fantástico. Os anjos do céu estão a teu favor, a favor da tua casa. Então o teu posicionamento é: eu irei avançar. Eu irei avançar. Fala comigo, profetiza. Eu irei avançar, porque eu posso. Eu posso avançar. Fica de pé, queridos. Aleluia. Aleluia. Não sei se eu consegui te animar nessa noite. Amém, querido? Eu estou animado. Eu posso avançar. Eu não vou declarar que eu não posso, porque não depende de mim, depende do Deus Todo-Poderoso, que não sou eu combatendo, é Deus combatendo por mim. Eu só preciso olhar a terra e dar uma declaração de vitória, que terra, quem conquista, a conquista quem dá é Deus, porque eu só preciso estar posicionado. Eu posso chamar a existência pela fé as coisas que não são como se já fossem. Eu posso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso avançar. Para de falar que não pode. Quem não pode é o demônio. Você pode. Aleluia, aleluia.